Falar em gente inteligente, capacitada, nós temos ele, um jovem editor, Diego Pavão, que já está aqui comigo. Oi, Elisa. E colocou o terno, ele está muito lindo. Me arrumei, claro. Puxa vida, para vir para esse evento chamado, né? Plantão. Eu ia falar jornalismo ao vivo, mas esse evento chamado Plantão, né, meu Um evento querido? que a gente conhece bastante. Pois é, essa rotina. Diego Pavão está aqui por qual motivo? Olha, o ex-presidente dos Estados Unidos e um dos favoritos para a próxima disputa, o Donald Trump, disse hoje que será preso na terça-feira lá em Nova York. É isso mesmo, ele já adiantou que vai ser preso. Como assim? Na Que terça-feira em Nova York. Bom dia para quem acompanha o live em casa, bom dia, Elisa. Bom dia, pois é, meu amor. o presidente Donald Trump disse que ele teve acesso a um vazamento da promotoria do estado de Nova York, que investiga ele nesse caso, que eu já vou explicar. E nesse vazamento foi vazado ali um documento que mostra que um mandado de prisão seria emitido contra ele na terça-feira, ou seja, daqui a alguns dias lá em Nova York. O ex-presidente Donald Trump disse que o promotor que acusa ele é corrupto e age de forma política. Lembrando, a Elisa falou agora, mas é importante deixar claro, Trump é um dos favoritos para a disputa de 2024 à Casa Branca, logo então no ano que vem. O ex-presidente, disse isso naquela rede social Truth Social, que é aquela rede social que ele migrou depois que ele foi suspenso do Twitter. Bom, nessa postagem, o ex-presidente diz então que vai ser preso na terça-feira, fez essas acusações, só que ele fez algo que é considerado por muitos americanos, como problemático. Por quê? O ex-presidente, nessa mesma postagem, pediu, ou seja, estimulou as pessoas, na verdade, a irem às ruas protestar contra a prisão dele. Elisa, impossível a gente não lembrar do Trump pedindo um protesto na rua, é impossível a gente não lembrar do 6 de janeiro de 2021. Totalmente. A invasão do Capitólio, né? que foi um dos piores ataques à democracia americana. Então ele fez de novo esse apelo para que as pessoas fossem às ruas protestar contra a prisão dele. As palavras deles foram: retomem a nossa nação, vão às ruas e retomem a nossa nação. Bom, agora o processo de Donald Trump. O ex-presidente Donald Trump é acusado de ter falsificado registros que mostram um pagamento dele feito a uma atriz de filmes pornográficos chamada Stormy Daniels. A Stormy Daniels diz que teve um caso com Donald Trump em 2006, ou seja, quando ele já era casado com a ex-primeira-dama Melania Trump há 2 anos. Esse pagamento teria sido pelo silêncio da Stormy Daniels, ou seja, para não falar que ela teve um caso com o ex-presidente americano. Lá nos Estados Unidos não é um crime você pagar uma pessoa pelo silêncio dela. O problema, o crime, e aí é o que a promotoria de Nova York fala, é que o ex-presidente falsificou o registro que mostrava esse pagamento. Então agora o ex-presidente é acusado disso e diz que vai ser preso na terça-feira, de acordo aí com esses documentos que foram vazados da promotoria de Nova York. A gente vai esperar, claro, para ver se isso vai acontecer mesmo na terça-feira. Isso segundo ele. Agora, Elisa, o Trump nega, claro, qualquer envolvimento com a Stormy Daniels, que é essa atriz de filmes pornográficos. Essa atriz, e que ele teria se envolvido de acordo com a acusação quando ele já era casado com a Melania? Com a Melania, exatamente. A Melania e o Donald Trump se casaram em 2004. O caso que a Stormy Daniels fala que teve com o Donald Trump foi em 2006, ou seja, eles já eram casados, foi um caso extraconjugal com essa atriz de filmes pornográficos. Agora, você falava com o Caio agora há pouco sobre o escândalo das joias do ex-presidente Jair Bolsonaro, também tem uma situação parecida com Donald Trump lá nos Estados Unidos. Inclusive um ex-presidente que ainda também protagoniza o noticiário por lá. Pois é, ele não é mais presidente, mas continua ali no noticiário, não só por questões polêmicas, mas também porque ele pretende, candidatar-se ali na frente e disputar eventualmente com o Joe Biden. E também tem história de joia, ou de presente. Presente, exatamente. O ex-presidente Donald Trump e a família dele são acusados de terem escondido que receberam joias de líderes internacionais. Não só joias, na verdade, presentes de modo geral. Seriam mais ou menos $300 mil que a família Trump teria omitido, $300 mil no caso, o valor desse conjunto de presentes que eles receberam,
Segundo, isso na verdade é uma investigação de um comitê dos democratas na Câmara, ou seja, claro, é a oposição mais forte ao ex-presidente, dizendo que ele ficou com esses presentes, e a família dele também ficou, presentes que foram dados por líderes internacionais quando Donald Trump estava na Casa Branca. Por lei, nos Estados Unidos, oficiais do governo podem ficar com presentes que foram dados por líderes internacionais, mas que sejam de valor igual, ou seja, que não passe do valor de $415. Ah, então pode ficar com presente, isso, mas até esse desde valor. que não passe esse valor. Exatamente. Esses presentes seriam avaliados, aí, o total, na verdade, em cerca de $300 mil. Seriam presentes de países como a Índia, a China, El Salvador e também o Japão. Seriam presentes como uma pintura enorme. Essa pintura, segundo os democratas, estaria naquela mansão de Donald Trump na Flórida, Mar-a-Lago. Também teria uma adaga, tipo uma faca, uma espécie de faca, que custaria $35 mil. E também um tapete enorme de seda de $12 mil. Isso tudo teria sido dado, então, segundo os democratas, por esses líderes internacionais. E aí a família Trump e o próprio presidente teriam ficado com esses presentes e não declararam isso às autoridades responsáveis lá nos Estados Unidos. Lembrando só, a CNN procurou Trump e a família dele sobre esse caso, ainda não teve resposta. Você falou da mansão em Mar-a-Lago, na Flórida. Foi para essa mansão que ele foi depois que saiu da presidência, não Exatamente. foi? A mansão de Mar-a-Lago, inclusive, durante a presidência de Donald Trump, era conhecido como a Casa Branca de verão. Porque Donald Trump sempre, praticamente todos os finais de semana, ia para a Flórida passar, principalmente no inverno, porque o inverno lá é mais ameno, e aí Donald Trump ia para Mar-a-Lago, na Flórida. Na verdade, Mar-a-Lago é um grande complexo, abriga um clube de golfe, abriga um resort e abriga também a casa do ex-presidente. E ele é um lugar que ele gosta de ficar, que ele passava muito tempo, ainda passa. Se divide agora entre Nova York e a Flórida. E é o lugar que ele fica com a família, fica lá naquela cidade de Palm Beach, na Flórida, mais ou menos perto de Miami, Elisa. É um talento, não é um talento? O nome do seu pai e da sua mãe, qual é mesmo, Diego? Alessandra Pavão e Celso Pavão. Alessandra e Celso, que orgulho, hein? Desse filhote, eita, família talentosa e esse talento dos assuntos internacionais. Meu bem, obrigada. Obrigado, Elisa. Até mais.